Até o final do ano a gente congregava em Ibirité, mas por causa do deslocamento Betim e Ibirité, acabou que a gente resolveu ficar por lá, né? Ficar mais perto, porque Deus abençoou a mim e minha esposa com um nenenzinho, um rapaz que está com 14 dias, se chama Isaac, e é uma bênção nas nossas vidas. E chorando, hein? Tá chorando, as cólicas, tá, acorda para mamar, mama 2 horas seguidas no meio da noite. A mãe dele tá mais na prova que eu. Mas Deus está dando vitória pra gente e nós estamos muito felizes, né? Porque filho é uma bênção e o Senhor presenteou a nós com filhos. E o texto que eu quero ler com os irmãos é um texto muito conhecido por todo mundo. Está em Juízes, capítulo 16. Versículo 20. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Juízes 16, versículo 20. Juízes 16, versículo 20. Amém? Todo mundo encontrou? O texto diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Alguém tem outra versão? Tem. Pode ler. A partir do 20? Isso. Deixa eu só achar aqui. E ela disse: Sansão, os filisteus vieram sobre você. Ele despertou de seu sono e disse: Eu me libertarei agora da mesma forma que eu me libertei antes. Entretanto, ele não sabia que Adonai se tinha apartado dele. Glória a Deus. Algumas traduções no final diz: Ele não sabia que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. E esse é um dos versículos que eu considero os versículos mais tristes da Bíblia. Um homem que foi criado com um propósito tremendo, a missão dele era uma missão grande, ele tinha uma força sobrenatural dada por Deus, a força não estava nele, não estava nos seus cabelos, mas a força era dada por Deus. Essa força era Deus que concedia a ele. Mas aí chega no momento que ele percebe que o Espírito de Deus não está mais com ele. Ele percebe que Adonai, como diz a tradução do Cresce, não está mais com ele. Eu vou me levantar mais uma vez e deu ruim para ele. E a gente vê desde do Éden, quando Deus criou a humanidade, o mundo era perfeito. Deus criou um jardim, Deus criou os animais, deu ordem ao homem que administrasse os animais, mas quando entra o pecado, tudo aquilo que era perfeito vira treva. Todo esse mundo que era para trazer gozo, paz, alegria, ele trouxe tristeza, angústia, mal e a morte, que é a consequência do pecado. E todo o tempo a gente vê Deus levantando homens, esses homens vêm na terra, cumprem um propósito, esses homens morrem, mas o propósito de Deus continua acima de todos os propósitos. E a gente vê que a nossa história é assim, né? Deus ele traçou um plano desde lá da humanidade, lá do início, no princípio de tudo. Antes do princípio de tudo ele já era Deus. E ele traçou aquele propósito. O propósito de Deus está aqui em cima, é eterno. Aí a gente vem, nasce, cumpre uma parte do propósito que ele designou para a nossa vida, morreu
E o propósito de Deus continua perfeito. O propósito de Deus está acima das nossas vontades. E quando eu entendo que o propósito de Deus está acima das minhas vontades, eu passo a não fazer mais as minhas vontades, mas eu passo a fazer as vontades de Deus. Porque o que é eterno vale mais do que é temporário. Então, os propósitos de Deus é maior até do que minha vida. E Sansão, ele tinha um propósito. A gente vê que Deus, ele chama Abraão, sai da parentela dele. Deus faz promessas a Abraão, fala que dele sairia uma grande nação. Deus chama o seu filho Isaque. Depois nós vemos Deus chamando pessoas. O povo, Deus levanta José, né? Às vezes que Deus vai lá, traça um plano para a vida de José. Os irmãos dele achou que ele tinha morrido, mas ele vai para o Egito, depois traz os seus irmãos de volta. O povo de Israel começa a prosperar dentro do Egito, mas vem o faraó que não conhecia José, escraviza o povo de Israel. E aí a gente vê o propósito de Deus na história. José, quando ele vai morrer, ele fala, interessante, quando José morre, está tudo em paz. O povo de Israel está próspero lá dentro, o povo de Israel está crescendo lá dentro, mas quando ele vai morrer, ele fala, o Senhor vos visitará, e quando eu sair, leva os meus ossos. Se está tudo bem, por que José quer sair, quer que carregue os ossos dele? Porque ele já sabe que o propósito de Deus um dia era tirar o povo de lá. E ele fala, Deus vos visitará. E quando Deus visita o povo de Israel, às vezes a gente pensa, né? Deus vai usar você muito, irmão. Aí você já pula da glória, roda, fique alegre, saltitante, ou você pregador do evangelho. Mas aí você vê que só vem luta, só vem tribulação. Aí quando José fala com o povo, Deus vai visitar vocês, surge um faraó que não conhece José e começa a maltratar o povo. Aí você vai, mas Deus não ia visitar a gente? O que aconteceu? E começa a bater no povo, escravizar o povo, mas a forma de Deus visitar é fazer com que eles ficassem insatisfeitos no Egito e ter que sair de lá. Porque quando tudo está bem, eu não preciso de orar, eu não preciso de buscar a Deus. É o que a gente pensa. Se a gente ficasse ligado nas coisas espirituais, a gente orava independente do período. Mas a gente tem uma facilidade muito maior de orar a Deus quando a coisa aperta. Quando o desemprego bate na porta, quando eu vou ficando velho e estou solteiro ainda. Aí a gente começa a buscar Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Abençoa, Senhor. E a gente vê que é isso que acontece. E o povo de Israel sai do Egito, Deus levanta Moisés, o povo peca, Moisés se ira com o povo, Deus quer matar o povo, Moisés entra na frente, eu falo, não, Senhor, não mata o seu povo não, mata a mim, leva a culpa dele sobre mim. E Moisés morre, e Deus dá uma tarefa a Josué para continuar a travessia, ele chega em Canaã. Só que aí a gente vê que chega no livro de Juízes, que lá no início, no capítulo 2, versículo... Só um minutinho, vou encontrar. Versículo 8 e 9. 8, 9 e 10. Quero ler com vocês. Juízes, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Para a gente não perder tempo, eu já vou ir lendo aqui, que diz assim, 8, 9 e 10. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua idade, em Tinat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Olha, esse ponto que eu quero. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Deus
traçou o plano dele lá do início e foi levantando homens. A gente falou de Abraão, de Isaac, a gente vê que tem Jacó, tem Moisés no caminho, Deus levanta Josué, mas chegou no livro de Juízes, o início da história, fala que Josué morreu com 110 anos. E os anciãos, que eram os homens que conheceu a Josué também, eles morreram. E surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor e não conhecia os feitos que ele havia feito. Pensa que triste isso. Uma geração que não conhece Deus e não conhece os feitos dele. E a gente vê os nossos pais, os irmãos aqui que são mais velhos que a gente, quantas experiências que os irmãos viveram na igreja que hoje nós não temos vivido. Bem diferente. Quantos feitos que o Senhor fez que a nossa geração não conhece. Agora eu me pergunto, quantas coisas que Deus fez na minha vida, na sua vida, que se a gente não passar isso para a nossa geração, venha cair no esquecimento e surge um povo igual o povo de Juízes aqui, que não conhece a Deus, não conhece os feitos. O que Deus fez na história de Israel é coisa grande. Deus tirou Abraão, levou para uma terra que ninguém conhecia. Deus levantou Josué, Deus levantou Moisés. A gente vê os feitos que o Senhor fez. Deus atravessou o povo no Mar Vermelho. Deus matou o exército de Faraó. Mas você pensa, como que pode ter um povo que não conhece que Deus fez isso? Como que eu posso viver sem saber o que Deus fez na minha história? Quando eu olho para a minha história, eu lembro da minha tia Vilma, tinha cerca de 4 anos de idade. Minha família, parte de mãe, veio da Bahia, macumba solta, aquela coisa terrível, e abriu uma igreja, Assembleia de Deus, do lado da casa da minha avó. A minha tia, 4 anos de idade, passava debaixo da cerca e começou a assistir os cultos. E nela assistiu os cultos, depois foi um irmão, foi outro irmão, a família inteira. Graças a Deus. Olha os grandes feitos que Deus fez na minha história. Aí se eu morro agora, meu filho está com 14 dias, quem vai contar isso para ele? Ele precisa de ter alguém que conte o que Deus fez na história dele. Às vezes a gente não tem muita paciência de ouvir os mais velhos, a gente tem que voltar, sentar e ouvir. Pai, como que era na sua época? Como que era o evangelismo? Como que eram os cultos de oração? Como que eram os cultos de jovens? O que vocês faziam para ganhar almas para Jesus? Como que era? Às vezes a gente quer fazer algo novo, mas não está fazendo o antigo que funcionava. E a gente perde muito por isso. Aí surge um povo que não conhece a Deus nem os feitos dele. A gente vê a Europa. A Europa foi o berço do evangelismo do mundo. Hoje as igrejas viraram cinemas, viraram teatros, e é o continente que tem o maior número de ateus. O maior número de suicídios. O que aconteceu lá? Levantou um povo igual esse aqui. Não conhece a Deus, não conhece os feitos que Deus fez. E eu quero te chamar hoje para a gente resgatar isso. Para a gente anunciar o que Deus tem feito na nossa vida. A gente anunciar de onde Deus nos tirou, as mudanças que Deus nos fez, de onde que Ele resgatou a gente. Aí pensa, mas eu nasci no berço evangélico, então não tem nenhum testemunho. Tem sim, irmão, tem. Pode parar de se olhar. Às vezes o pessoal menospreza muito filho de crente, né? Então, assim, isso aí não conhece o mundo, não. Não tem coisa melhor, irmão, do que você ter uma vida dedicada à obra do Senhor. É a mesma dificuldade que alguém que está no mundo, vive no mundo, você que nasceu no Evangelho, você também tem as mesmas dificuldades. Você também tem vontade de fazer sexo fora do casamento. Você também tem vontades ilícitas. Você também tem vontade de fazer o mal, mas você se cobre, né, com a vontade do Senhor e você renuncia a tudo isso. Mas eu posso dizer, é possível casar virgem? Eu posso dizer para uma geração que tem colocado que o pecado é normal, que as relações, que o namoro é dormir na casa namorada, eu posso dizer que eu me casei com 2 anos e graças a Deus, Deus deu vitória para nós. Eu posso dizer que
mesmo com salário baixo, Deus me deu condição de ter uma casa. Eu posso dizer que mesmo, às vezes você nasce, como o mundo é racista, né? O mundo condena o mundo, condena o cristão, condena onde você mora, condena os seus pais, condena a sua família. Eu posso dizer que eu nasci num lugar ruim e tive a oportunidade de casar, ter uma profissão e ter um filho. E isso, você vê muito jovem na favela que ele acha que o único destino dele é ser traficante. Você vai ver, os tios dele é traficante, os pais dele é traficante, a mãe é usuária de drogas. Vai passando um por outro. Vai passando um por outro e ele olha e não vê esperança nenhuma. Não vê esperança nenhuma de ter algo diferente. A gente vê que o livro de Juízes, alguns consideram ele o período das trevas do povo de Israel. Tem histórias que você vê no livro de Juízes que te assustam. A gente vê o capítulo 18, se eu não me engano, um levita se casa com a mulher, ela é abusada sexualmente, ele pega a mulher, parte em 12 partes e manda para as tribos de Israel. A gente vê que é coisa absurda. E a gente vê, olha o estado que Israel chegou. Olha o estado de um povo escolhido por Deus chegou. E se a gente não se converter para o verdadeiro evangelho, isso pode ser a nossa geração. Isso é algo sério. Quando a gente vê casos de abuso sexual, essas coisas, a gente lembra de quem? De Sodoma e Gomorra, né? A gente viu os anjos que queriam se deitar com os anjos que visitaram a casa de Ló, mas a gente vê aqui no livro de Juízes que está a mesma coisa, no meio do povo de Deus. Não é o povo de Deus, mas por que está vivendo no pecado? Não é o povo de Deus, por que está fazendo coisas que assustam a todos? Mas aqui a gente vê que Deus levantou mais um homem que, além de cumprir a vontade de Deus, ele foi chamado para iniciar a guerra contra os filisteus. A gente vê que Deus ele chama a Sansão. E a gente vê que a mãe de Sansão, não é dado o nome dela na Bíblia, só dá o nome do seu pai, que era Manoá. Mas aí nós vemos que a mãe de Sansão era uma mulher estéril. E quando você para olhar os filhos, as mulheres estéreis e os filhos de mulheres estéreis na Bíblia, quem foram? Vamos tentar lembrar alguns? Samuel, Ana, né? Ana estéril. Aí a gente vê Samuel. Samuel veio ao mundo do quê? No período que o templo estava corrompido. Levi era o sacerdote, mas os filhos deles roubavam as ofertas. Aí estava tudo bagunçado. E a voz de Deus, o livro de Samuel nos diz que era pouco conhecida. Samuel ele vem, é profeta, sacerdote e juiz, profeta e sacerdote. E quando ele morre, tem uma escola de profetas fundada. Olha a diferença. Um povo que não ouvia a voz de Deus, Samuel veio e transformou a história dele. Ele pega uma nação e deixa outra nação. Ele mudou. Aí a gente vê Isaac, né? Sara também estéril. Deus faz com que ela conceda a luz e nasce Isaac. Isaac, pai de Jacó e Esaú. Isso. Jacó e Esaú. De Jacó vem o quê? As 12 tribos de Israel. Vem continuidade na história. A gente vê outro caso, João Batista. A mãe dele é estéril. E qual que foi o chamado de João Batista? Anunciar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Salvador. Você vê na Bíblia que todo filho de uma mulher estéril, ele tinha um propósito grande na terra. É um mistério de Deus. A gente não pode inventar moda, porque Deus só ama estéreo. Não é isso. Deus tem um mistério diferente com as estéreis, e nós vemos que todos os homens que nasceram de mulheres estéreis, ele cumpriu um chamado nessa terra. E Deus visita a mãe de Sansão e fala que ela dará à luz um filho,
e ela não deveria beber bebidas fortes, ela não poderia tocar em cadáveres, e esse filho dela também faria o mesmo, e ele seria um nazireu de Deus. Um nazireu é um homem dedicado inteiramente à obra do Senhor. O propósito dele é cumprir a vontade do Pai. O propósito dele é fazer exclusivamente a vontade de Deus. E o nazireu, ele não deveria tomar bebidas alcoólicas, ele não deveria tocar em cadáveres, animais mortos, até mesmo a família dele. Se alguém morresse, ele não poderia tocar naquele corpo, porque ele era um homem exclusivo de Deus. E a gente vê a história nos narrando que Sansão ele foi crescendo e o Espírito de Deus instigava ele. O Espírito de instigar como provocar ele. O Espírito Santo provocava Sansão. E o interessante é que a nossa vida também é assim. Quando você não está vivendo o que você sabe que é para você viver, o Espírito Santo ele sempre está te instigando. Ó. Então assim, meu filho, era para você estar orando, era para você estar lendo a palavra, era para você estar jejuando, era para você estar me buscando mais, era para você estar evangelizando mais. Às vezes você vê alguém pregando com ousadia, com poder, você se alegra, mas o Espírito Santo fala dentro de você, eu quero te usar desse jeito. E o Espírito Santo ele fala isso pra gente. O Espírito Santo falou muito tempo isso comigo, e eu sempre corria, né? Não é comigo não, uma hora Deus vai me visitar, uma hora Deus vai me usar, uma hora Deus vai fazer isso, mas e você? O que você está fazendo para viver o que Deus colocou no seu coração para viver? Às vezes a gente pensa que vai dar um estralo no nosso quarto, vai entrar um clarão de luz e pronto. No outro dia você já está pregando para o Brasil todo. Não é assim. Você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que estudar a palavra. Se você quer se dedicar à música, você tem que estudar música. Se você quer se dedicar ao canto, você tem que estudar canto. Se você quer se dedicar à palavra, faz um curso, alguma coisa, mas não fica parado, não. E o Espírito do Senhor, ele instigando Sansão. Ele foi crescendo e ele, quando... Não deu tempo de fazer o esboço, mas misericórdia. Mas a gente vê que quando ele estava andando, você vê que nos campos o Espírito de Deus provocava ele. Mas certo dia ele vê uma moça filisteia. Uma das moças, ainda não é Dalila. Ele vê uma moça filisteia e se agradou dela, né? Uma moça bonita, tem um corpo bacana, o sorriso dela é bonito, gostei dessa moça. Vai lá e fala para os pais dele. Os pais dele falam com ele, não tem no meio do povo de Israel uma mulher para você se casar, não? A pergunta não precisa nem de resposta, né? É claro que tem. Aí, quando eu casei tem só 3 anos, né? Então eu posso falar ainda. Quando eu estava solteiro, às vezes eu servia uma menina bonita no trabalho, na faculdade, em algum lugar. Você sabe que ela não tem nada a ver com Deus, mas você olha assim, seu coração fica desejando, você fica querendo. Aí, olha onde você está entrando. Olha a situação que você está entrando. Para que eu vou alimentar no meu coração um desejo por algo que eu sei que não é a vontade de Deus, não é a vontade dos meus pais, e eu sei que está errado, mas às vezes a gente insiste nisso. E eu tive um período da minha vida que estava trabalhando, tinha um salário bacana, e comprei meu primeiro carrinho, um Prêmio 93, gostava do carro até, comecei a fazer academia, aí você começa a ficar mais fortinho, você acha que você está bonito, né? Aí você, antes eu era magrelo, feioso, você, agora deu uma melhorada, né? Aí as moças começam a olhar para você, aí você começa a olhar para as moças. Aí quando eu fui ver, eu estava congregando, estava todo domingo na igreja, mas vez ou outra durante a semana ficava com a menina ali. E quando você está errado, irmão, é ruim demais. Você vai na igreja e parece que toda palavra é para você. Parece que toda palavra é para você.
O irmão vai lá ler, o Senhor não passou, nada me faltará. Aí você já pensa assim, não, misericórdia, esse irmão vai revelar minha vida, agora a casa vai cair. Quando a gente não está bem, né? Quando você não está bem. Eu enganava todo mundo, tomava Santa Ceia, chegava lá, pegava meu baixo, tocava meu baixo. Às vezes o fogo estava caindo lá na igreja E a e gente nem... não sentia nada. O fogo caindo lá e todo mundo pulando, falando em línguas. E você tá lá com a cara de tacho, só olhando. É horrível. É horrível. Você sabe que qualquer momento, se você morrer, você está indo para o inferno. Você está enganando todo mundo, menos você mesmo. E Sansão, e os pais de Sansão falou com ele. Não tem uma mulher no meio do povo de Israel para você se casar, não. Mas ele não ouve os pais dele e decide continuar com a vontade dele. Ele vai lá, se casa com essa mulher e faz festa para esse povo. Ele faz a festa de casamento no meio dos filisteus. E historicamente, historicamente, a festa do filisteu era o quê? Orgia, bebida, era festa mundana, festa normal, normal para o mundo, né? E a gente vê que Sansão, o noivo, era responsável pela festa do casamento. Sansão, que não deveria nem se olhar para uma moça filisteia, está se casando com uma e promovendo festa para eles. Ele está compactuando com tudo aquilo. E ele, no meio da festa, eles propõem uma charada, um enigma para ele, e ele faz... E só voltando um pouco antes, quando ele está indo buscar essa esposa, ele afasta um pouco dos pais dele. Obrigado, velho. Ele afasta um pouco dos pais dele. No meio do caminho, Deus, um leão ataca Sansão, e a palavra nos diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Não fala que ele usou os músculos dele. Não fala que ele usou a beleza dele. Não. O Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele matou aquele leão. O Espírito de Deus faz com que você seja capaz de destruir o inimigo. Mas sem o Espírito de Deus você é vencido por ele. Você vê que Sansão está todo errado, mas o Espírito de Deus ainda se aposta dele e ele mata o leão. E quando ele está voltando do caminho, ele vê a carcaça do leão lá, vê que teve mel, né, gerou mel lá dentro. O que ele faz? Ele pega desse mel e se alimenta dele. É animal, morto. Ele é nazireu, não deveria tocar em morto. Muito menos em comida que é gerado dentro de um falecido, de um leão morto. Ele come aquele mel e, além de comer, ele leva para os seus pais e dá aos seus pais. E eu apropio muito na nossa vida, nos nossos dias, na seguinte perspectiva: o que eu consumo é bom para mim? O que eu tenho me alimentado tem sido bom para mim? Eu gosto de filme, eu gosto de série, mas a série que eu estou assistindo está fazendo bem para mim? O filme que eu assisto faz bem para mim? As músicas que eu ouço faz bem para mim? É algo que eu posso levar para dentro da minha casa e alimentar minha família com isso? A gente vê o erro de Sansão. Ele se alimenta de coisa impura e ainda leva para os pais dele. Você vê que é um pecado duplicado aí, né? E aquele negócio, se algo faz mal a mim, eu tenho que largar isso. E além de largar, não é ficar propagando isso, não. Eu gostava muito de uma série que chamava Game of Thrones. Assisti ela inteira. Mas você vê no meio da série que tinha cenas de nudez. Você vê no meio da série que tinha cenas pecaminosas e coisas ilícitas. Eu estou falando isso para realmente me expor, porque eu sei que eu estou no meio de jovens que também têm as mesmas dificuldades. Mas
isso aí, eu tinha um prazer naquilo que eu disse assim, nossa, você viu tal episódio? Eu estava me alimentando de uma coisa errada e ainda estava propagando isso, estava espalhando isso para as pessoas. E a gente vê que Sansão, ele se alimenta de coisa errada e dá aos seus pais também. E não é tudo que eu posso comer, não é tudo que eu posso me alimentar. O apóstolo Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente tem que saber filtrar isso. Eu posso fazer todas as coisas, mas não é tudo que convém eu fazer. Tem coisas que eu sei que não vai de acordo com a Bíblia e eu tenho que seguir isso. Eu quero fazer? Quero. Mas a Bíblia diz que eu não posso fazer? Não vou fazer. E a gente tem que ser radical com algumas coisas. A gente tem que ser mais bruto com o pecado. Se você vê que o pecado está ali, você desvia, muda a sua rota, muda o caminho. Você vê que aquela menina mundana está dando ideia para você, falta de aula, dá um jeito, some, mas não fica perto não. Você vai cair. E a gente vê que Sansão, as coisas, ele vai ficando preso de uma forma, porque quando aparece o leão, o Espírito de Deus ainda vem sobre mim, eu mato o leão. Então não tem problema também comer da carcaça dele. Eu já estava querendo uma mulher filisteia, o Espírito de Deus me tomou pós de mim assim mesmo, então não tem problema. Aquele negócio está dando certo, mas não significa que está na vontade de Deus. Tem muita gente que é assim, está pregando para todo lado, mas a vida dele está errada. Quando ele prega, o fogo cai, gente é batizado com o Espírito Santo, gente vai embora renovada para casa, mas a vida dele está errada. Se ele morrer, ele sabe que ele vai para o inferno. Porque o propósito de Deus, como a gente falou lá no início, ele é maior. O homem, ele não limita o propósito de Deus. Você vê lá com o Balaão, precisou da jumenta falar com ele. Porque o Balaão estava cego lá e precisou da jumenta. Então, não vai nessa onda de tipo, eu estou cantando, a igreja está gostando, não está dando certo, não. Eu estou tocando o meu instrumento, ninguém está vendo, não está dando certo, não. Porque não é tudo que está dando certo que significa que está certo, não. Pode estar dando certo de você esconder seu pecadinho lá, bonitinho, coloca na gaveta todo dia, amanhã você tira ele de novo, ninguém está sabendo, mas uma hora a casa cai. Uma hora, como diz o povo, dá ruim. E a gente vê que Sansão, ele se casa com essa mulher. Na festa, ele propõe um enigma, aí ele fala que do forte saiu doçura. Tem uma outra pergunta, mas eu estou lembrando agora. Ele faz o enigma, eles tinham 7 dias para resolver esse enigma. Aí os filisteus joga sujo. Filisteu, ele não vai entrar numa brincadeira para sair perdendo. O que eles fizeram? Provocaram a esposa de Sansão para saber a resposta, e quando chega no último dia, ela descobre a resposta, e ele tem que pagar o resultado do jogo. Ele disse assim, se vocês não tivessem ameaçado a minha esposa, vocês não descobririam nunca. Mas aí ele vai lá, fica irado, o que ele faz? Vai lá nos campos de um povo, mata 30 homens, pega as vestes dele, e paga aos filisteus. Ele brinca com o pecado, ele matou o leão, não deveria comer do mel que saiu do leão, mas ele usa essa história como uma brincadeira. É aquele momento que o pecado se torna normal. É só mais uma pessoa que eu vou ficar, não tem problema. É só uma bebida que eu vou tomar um pouquinho, não tem problema. Alguns usam até de desculpa, a Bíblia fala só para você não embriagar, então você pode tomar um pouquinho sim que não tem problema. Vai nessa para você ver. Tá cheio de alcoólico aí que começou só com um pouquinho. Tá cheio de gente aí que sem família que começou só com um pouquinho. Era só um cigarro, mas depois teve complicação no pulmão e a coisa ficou feia. E começou só numa coisinha pequena. A gente vê a droga, né? Era só uma maconhazinha, era só uma cheiradinha lá, só para dar curtir mesmo, só para ficar mais relax, né? Ficar mais tranquilo. Aí você vai ver, tá dependente já. Aí chega num ponto que não tem mais sensibilidade à voz de Deus, não tem mais sensibilidade ao Espírito Santo e acha que é normal. Ele chega ao ponto de brincar nisso numa cerimônia de casamento. Tá casando com quem não deve,
está numa festa com orgias, bebidas, ainda está fazendo brincadeira com coisa que ele sabe que não deveria fazer. Aí depois ele fica irado e volta para casa dos pais dele. Ele não casou? Por que ele não leva a esposa dele com ele? Você vê que ele só queria satisfazer a sua vontade. Ah, se para me deitar com essa mulher eu tenho que me casar, então eu vou casar com ela, depois eu volto com meus pais. Aí teve a briga, teve a confusão, deixa essa mulher aí e volta para os pais dele. Aí depois do tempo, a carência bate no Sansão, aí, vou voltar lá agora dos filisteus, eu vou buscar minha esposa. Quando ele volta lá, né, para buscar a esposa, ele descobre que um dos seus padrinhos de casamento já havia se casado com ela. É filisteu, irmão. Você se relacionar com filisteu, você é traído mesmo. Você se relacionar com inimigo, com gente que não serve a Deus, é consequência, você vai ser traído. Mas o propósito de Deus em Sansão era tão grande que mesmo assim ele volta para o seu povo, né? Ele fica irado, mata alguns dos filisteus, volta para o seu povo, e os filisteus vai com o exército atrás dele para buscar ele. Os homens de Israel amarram ele e ele rebenta as cordas como se fosse algodão, como se fosse nada. E aí fica irado, pega lá 300 raposas? 30? Não, eu acho que 300. 300 raposas. O interessante é que pôr fogo de rabo de raposa é fácil. Tacar fogo em cear de filisteu é fácil também, mas olha o poder que Deus dava a Sansão. Como que o homem consegue juntar 300 raposas? Raposa é bicho ágil, é veloz, ele consegue juntar 300 raposas, taca fogo no rabo delas e solta no meio da seara dos filisteus. E consome toda a plantação dos filisteus. E você vê que ele está... Opa, bagunça. Não tem problema, pode deixar. Você vê que ele está vivendo uma vida errada, mas o propósito de Deus de iniciar a destruição dos filisteus, ele está cumprindo. Aos pouquinhos vai estar cumprindo. E vai passando os tempos. Sansão, certa vez, a história também diz que ele vai a uma cidade atrás de uma prostituta conhecida lá. E quando ele está com essa prostituta, os filisteus descobrem que ele está lá e eles vão até ele, e ele desce, mata alguns dos filisteus, pega o portão da cidade e leva para o alto de uma montanha. Olha a força desse homem. Ele está vivendo errado, está descumprindo as vontades de Deus, mas mesmo assim, vez ou outra, o Espírito de Deus toma posse dele e ele faz alguns feitos. Mas eu repito, não é porque está dando certo que Deus está se agradando, não. Não é porque ninguém está sabendo do meu pecado que está dando certo, não. Que Deus está se agradando, não. Mas ele conhece outra mulher, depois de 20 anos que ele reinou no povo de Israel, aí ele conhece a bendita da Dalila, outra mulher filisteia. Ele conhece ela, se agrada dela, se apaixona por ela, resolve se casar com ela. E o amor cego, uma coisa eu te falo, um dia você vai encontrar quem não é casado, né? Você vai encontrar seu varão, você vai encontrar sua varoa, mas amor, gente, não cria demência, não. Não faz isso, não. Tem gente que a menina tá namorando com o cara, tá apanhando durante o namoro. E fala, ele é o homem da minha vida, ele vai mudar, vai mudar. Daqui a pouco você está saindo na capa do super lá que foi assassinado. Toma vergonha, não. Não fique esperto, não. Aí a gente vê, às vezes, o rapaz, a menina não gosta de trabalhar, a menina não gosta de arrumar uma casa, não lava uma vasilha, é preguiçosa, e vai lá e o cara, não, eu vou casar com ela, que minha casa vai ser arrumadinha, vai ser bonita minha casa. Não vai ser não, vai ser uma bagunça mesmo, vai ter rato correndo dentro dessa casa mesmo. E o amor, a paixão é coisa cega. Você vê a pessoa que é maltratada um pelo outro, mas continua lá. Tem gente que você olha assim, pelo amor de Deus, por que não larga essa pessoa de uma vez? Só causa miséria na vida dela.
Mas a paixão é coisa cega. A gente vê que Sansão, ele fica tão envolvido com ela, que ele faz as vontades dela. Você vê o homem que é igual um cachorro, né? A mulher dele pede isso, pede aquilo, ele faz tudo que a mulher pede. Você tem que fazer o que sua esposa pede, sim, você tem que abençoar o seu lar, mas não é tudo também não, gente. Eu tenho amigo que ele vive endividado, não consegue pagar as contas da casa, porque vive de capricho. Vive de capricho. Você vai visitar a casa dele, você vai lá, amor, vai lá, busca um cachorro quente, busca salsicha, um ketchup, um negócio. Eu penso assim, se eu não tenho condição e alguém quiser ir na minha casa, eu vou receber bem. Mas se a minha condição é de comer ovo frito, essa pessoa vai comer ovo frito comigo. Eu não posso deixar de arcar com minhas responsabilidades, de pagar minhas contas, para eu ter luxo, não. Aí eu vou lá como picanha de segunda a sábado e no final do mês aí você vai passando cartão de crédito, E depois, como que paga o cartão de crédito? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque a paixão, ela faz com que você viva coisas que não tem lógica. Você vê gente que entra em casamentos aí que, misericórdia, que você olha assim, casou, agora aguenta sua cruz, meu filho, mas que pessoinha ruim que você foi arrumar, né? Não tinha gente pior para você escolher, não? Tem gente que você olha assim que, pelo amor de Deus. Mas isso é o quê? Isso é o quê? Cegueira espiritual. Isso é falta de sensibilidade da vontade de Deus. Deus, ele quer o quê? O que é bom para mim. Deus, ele não vai pôr uma pessoa que vai só prejudicar a minha vida para viver do meu lado. E a gente vê que Sansão... Mas tem que ser vigilante. Tem que ser vigilante. É você... Deus ele te orienta, sim, a pessoa certa. E voltando lá a parte lá da academia, né? Tava fortinho e tal, achando que tava bambambam. Agora foi tudo já. Tô seco já, barrigudo. Passou tudo já, foi só fase. Mas teve uma época que eu conheci uma mulher, essa mulher tinha uns 32 anos de idade. E na época eu tinha 22 mais ou menos. 22? Não, eu tinha uns 21 mais ou menos. E comecei a encontrar com essa moça, aí fui conhecendo ela, e ela falando da vida dela, era divorciada, já tinha uma filha de cerca de uns 12 anos de idade, e ela já estava considerando até que namorava comigo já. Só que minha família não sabia de nada disso. E teve um dia, e eu tinha feito um propósito com Deus, desde a minha juventude, que a única mulher que eu iria me deitar seria minha esposa. A única pessoa que eu queria entregar a minha vida, e não precisa falar mais detalhes, que todo mundo entendeu, era com minha esposa. E chegou um dia que ela me chamou para ir para a casa dela. E nesse dia, assim que ela falou, eu ouvi a voz de Deus como eu nunca tinha ouvido antes. E ele falou assim no meu ouvido: você vai largar tudo o que eu tenho para a sua vida por causa de um prazer carnal? E Deus falou nitidamente no meu ouvido. E na hora que ela falou isso, o corpo estava gritando, né? Vai para a casa dela. Mas o Espírito Santo já estava falando aqui dentro: não vai não. Não vai não. E se eu fosse, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui com vocês. Tenho a absoluta certeza que hoje eu não poderia estar aconselhando os jovens para trilhar o caminho certo. E Deus, ele te dá lutas, testemunhos para você viver, para você vencer, para hoje você fazer, para um dia você fazer o que eu estou fazendo aqui. É possível vencer. Eu também tive desejos, mas eu venci. Eu também tive vontades, mas eu venci. O mundo falava que eu era bobo, principalmente presa, faculdade, os homens aí. Ah, você é bobo demais, já tá velho já, você nunca saiu com uma mulher, você não é homem não, você é boiola. E fala que é tanta coisa. É verdade. Fala isso e fala. E se você der ouvido, você acaba fazendo porque o povo está te falando para você fazer.
Mas o propósito de Deus ele é muito maior. Quando você cumpre a vontade de Deus, você mata leão. Mas quando você foge dos propósitos de Deus, o seu caminho é decadência, decadência, decadência. Por isso que você vê muito jovem aí fora que você convida para ir na igreja e não tem força mais. Você convida para... Você quer falar com ele da Bíblia, ele já não quer nem te ouvir mais. Ele bate por fora aquela pose de machão, não quer saber de Deus não. Mas por dentro, o interior dele está clamando por Deus. Mas ele já está tão emaranhado no pecado já, que ele não tem força mais para sair de lá. Eu acho que meu tempo já passou, tem um tempão, né? 9h10. Tá bom, Aí pode terminar? Tá bom, mas Amém. Vai. Amém. E a gente vê que quando Sansão se casa com Dalila, o que tinha na cabeça dos filisteus era, de onde que vem a força de Sansão? Qual que é o diferencial dele? O que ele tem de diferente que a força dele não se acaba nunca? O que ele tem de diferente? E a gente vê que o mundo às vezes olha para o frente, né? Assim, esse rapaz é diferente. Quem de vocês já estava no lugar, nada a ver com igreja, você no supermercado, no depósito, a pessoa, ô menino, você é crente, não é? Todo mundo faz aqui, você é pastor? Você é crente? Você vê que tem diferença. Quando alguém tem o Espírito de Deus, é diferente. Eu gosto muito do hino da Fernanda Brum, aquele que fala, né, que já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Isso é verdade. Você vê que Sansão, ele estava todo errado, todo pecado, cheio de pecado, mas ainda tinha uns resquícios do Espírito de Deus lá dentro, né? Ainda tinha uma sobrinha lá dentro, tinha um pouquinho lá, né? Ainda tinha um restinho lá. Porque o propósito de Deus era maior do que o propósito de Deus. É o propósito dele. Você vê que ele foi chamado para dar início à destruição dos filisteus. E toda vez que tinha um conflito com o filisteu, Deus dava vitória para ele. Não é porque ele era santo, estava santificado, não. Porque o propósito de Deus era destruir o filisteu. Então, se é ele que foi chamado para isso, então faz isso, Sansão. Mas, repito, não é porque está dando certo que está na segunda vontade de Deus. E quando Sansão, ele... Certa vez, né, Sansão estava lá com Dalila no quarto, a gente vê a partir do versículo 10. Mentira, voltar um pouquinho antes. Quando Dalila começa a provocar Sansão. Versículo 6. Isso, versículo 6. Dalila começa a persuadir Sansão, querendo saber onde estava a força dele. A primeira vez, vamos contar. A primeira vez, declara-me, peço-te em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. A primeira vez, olha a pergunta de Dalila para ele. A pergunta já é maldosa, mas ele não enxerga. Declara-me, peço-te, em que consiste a sua força? Onde que está a sua força? E com o que poderia ser amarrado para poder te afligir, para poder te matar? Com o que a gente pode te amarrar para fazer isso? A pergunta já é maldosa. Está claro como a luz. Está claro, está explícito, não precisa de segredo não. Mas a paixão que ele está por Dalila faz com que ele não veja isso. E pior, ela pergunta, ele fala o que tem que fazer e depois ela faz. Ela não só ameaçou, eu vou te dar uma facada. Aí ela disse, você não vai dar uma facada. Aí a mulher vai lá, pega e dá uma facada nele. E ele vai lá, não percebe.
Só exemplo, né, meu irmão? A Bíblia não fala de faca nenhuma, não. É só um exemplo, mas está explícito. Ela vai lá e faz. Aí os príncipes dos filisteus, versículo 8, trouxe as 7 vergas, era uma espécie de, como se fosse um cipó, e amarra ele com 7 vergas firmes, que ainda não estava seco, e amarrou com elas. Aí Sansão adormece. Versículo 9. Os espias estavam sentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele quebrou as vegas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia a sua força. Eles amarraram a ele. Olha só, os filisteus trouxeram as 7 vegas de vinhos frescos que ainda estavam feitos e amarrou com elas. O texto está dizendo quem que amarrou? Dalila. Versículo 8. Os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vegas de figos frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. Os filisteus amarraram ele com elas. Versículo 9. Os espias estavam sentados com ela numa câmara. Então ele lhes disse: o filisteu vem sobre ti, Sansão. Então quebrou as vegas de vimes, como se quebra fio de estopa cheio de fogo. Assim não soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora como poderias ser amarrado. Ele rebenta a espécie de cipó que foi amarrado e ela se sente enganada. Você mentiu para mim, Sansão. Ela está errada, amarrou ele e ainda põe a culpa nele. E tiver a cegueira espiritual que ele está. Versículo 9. Versículo 11, desculpa. Aí ele vai e fala outra forma, né? Se eu me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou as cordas, aqui já fala que Dalila, né, pegou as cordas, amarrou com elas e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então a quebrou seus braços como um fio. Cordas novas agora, a tentativa de Dalila. Segunda vez já. Segunda vez. Aí já vem a terceira vez. Ela começa a falar: Sansão, você zombou de mim, me disse mentira. Declara agora como poderia ser amarrado. Aí ele fala: se tecerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os liços da teia. E ela fixou como está aqui, disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Agora já foi as tranças dele. Se me amarrar 7 tranças, ficar ela com uma estaca, a minha força vai acabar. Ele está dormindo. As meninas que têm o cabelo maior, você está dormindo, alguém vai lá no seu cabelo, faz 7 tranças no seu cabelo, fica uma estaca nela. Você mata, não mata? Por quê? Ela falou: eu mato. Por quê? Ela está acordada. Ela está dormindo, mas se alguém começa a mexer no cabelo dela, começa a fazer alguma coisa, ela vai acordar, ela vai despertar desse sono. Mas Sansão, ele não acorda. Eles fazem as tranças no cabelo dele, finca a estaca, mas ele não acorda. Na hora que Dalila grita que os filisteus estão vindo sobre ti, aí que ele desperta do sono. E Dalila vê que aquilo não serviu para nada. Esse Sansão, você me enganou novamente. E uma das estratégias que o inimigo usa é pôr culpa em você. Ele coloca, você está vivendo no erro, mas ele te coloca em culpa. Aí você peca a primeira vez, e o inimigo ele fala assim com você: aqui, você não é digno de Deus não adianta orar não, que Deus não te ouve, não adianta ir na igreja não, porque você está fazendo papel de bobo indo para a igreja. E ele vai te pôr uma culpa tão pesada, que você se vê tão distante de Deus, que você acha indigno até de fazer uma simples oração. Aí você vê que ela seduz ele, tenta matar ele e ainda culpa ele. E isso que o diabo faz com o crente.
ele seduz o crente, leva o crente para o mundo, aí o crente está lá no mundo, ele tenta voltar e ele começa a culpar, então assim, não, você é culpado, você não merece Deus mais não. Você não merece mais estar em comunhão com os irmãos da igreja, não. O pessoal da igreja é muito santo para você, você é indigno, você é impuro, você é pecador, você é miserável, você não vale nada, você nunca vai ter um futuro. É isso que o diabo vai falando na sua cabeça. É isso que o diabo vai falando nas nossas vidas. E a gente vê que a cegueira espiritual, o sono, a falta de sensibilidade não faz com que Sansão sinta ter o seu cabelo trançado. Terceira vez. Aí a gente vê aqui, versículo 15. Olha como que Dalila joga sujo. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Ela apela para o amor, ela apela para o sentimento. Mas, senhor Sansão, você está falando que me ama, mas você fica mentindo para mim. Você fala que eu sou a mulher da sua vida, mas tudo que eu te pergunto, você me responde, você fala mentira. Você não revela o seu segredo para mim. Ela apela para o emocional. E tem gente que é mestre em afetar o psicológico de alguém. Você vê algumas mulheres aí que o marido bate na mulher, a mulher chama a polícia, aí na hora que a polícia vai prender o cara, ela vai lá e retira a queixa dele. Porque ela acha que ela apanhou porque ela foi culpada de ter apanhado. E a gente vê o que o inimigo faz na cabeça das pessoas. E cuida do seu psicológico, cuide da sua saúde mental e espiritual, assim como você cuida do seu corpo. Se eu dou um soco em alguém aqui, você vai sentir dor, você vai ficar irado. E por que quando alguém te xinga, fala coisa que não deve com você, você continua perto dessa pessoa? Se ela te fere psicologicamente, por que você continua perto de pessoas que te ferem psicologicamente? Que maltratam a sua alma? Ela sabe que certo assunto te entristece, mas toda vez que ela te vê, ela toca nesse assunto. Tem gente que é assim. Ela vê a dor do próximo, mas ela não tem um pingo de piedade da dor do próximo e vai tocando na ferida dela até fazer sangrar mesmo. Porque é filisteu. Filisteu não tem piedade de quem é nazireu. Filisteu não tem piedade de quem é servo de Deus. O inimigo, ele não tem piedade de crente, não. Tem gente aí no mundo que ele já nasceu no mundo da família mundana, ele pode ter emprego sim, pode ser próspero sim, pode beber sim de vez em quando. Às vezes ele vai viver uma vida inteirinha daquele jeito, vai morrer e não vai ter problema nenhum. Mas vai o crente distanciar do caminho do Senhor e tentar viver uma vida ilícita. Você vai começar com uma cervejinha, daqui a pouco você está no boteco já e tornando todas e sem família, sem nada. Você acha que é só um pouquinho de droga, mas a tendência é te levar, te escravizar, até você chegar ao fundo do poço e não ter mais de onde sair. E a gente vê que você faz um trabalho evangelístico nas ruas do centro de BH na madrugada. Você vai ver, a maioria, te garanto, 85% deles desviado do Evangelho. Desviado do Evangelho. E eu falo isso por experiência própria. A gente já teve trabalho de evangelismo madrugada, e o que mais você vê na madrugada, na rua, perdido, bêbado, drogado, é crente. É crente. Você vê que é pessoas que serviam a Deus, têm o temor da palavra, você fala com ela, ela chora, os seus olhos enchem de lágrima, ela sente aquela vontade de voltar, mas ela não consegue mais. Porque ela já foi aprisionada. E a gente vê aqui Sansão que ele já está aprisionado em Dalila. Ele já faz todas as vontades dela. Ele já pegou principalmente, aqui ó, já pegou o coração dele. E a palavra de Deus fala, né, que onde, como que é? Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Sansão achou que estava com a mulher da vida dele, mas ele estava com a mulher da morte dele.
Estava chamando de amor quem queria matar ele. E quando ela apela para a emoção, aí a gente vê, versículo 16, e que sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Foi todos os dias essa assistência, todo dia ela falando com ele: Sansão, me conta seu segredo, Sansão, você não me ama, Sansão, você não quer nada comigo. E aquela provocação, insistindo dia, chegou um dia que ele ficou tão angustiado, que ele falou assim: vou contar o meu segredo para ele agora. E você vê que o plano do inimigo é tão astuto, né, que ele permitiu que Sansão vivesse com Dalila. Não foi só um dia, só 2 dias, 3 dias, não. Ele viveu dias, a ponto de ser importunado. E no versículo 17, Sansão fala: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os demais homens. Ele fala o segredo: eu sou nazireu de Deus. Eu sou escolhido por Deus desde o ventre da minha mãe. E eu tenho um voto que, se o meu cabelo for raspado, eu perco todas as minhas forças. Eu estou descumprindo a vontade de Deus e eu vou perder todas as minhas forças. Eu me tornaria um homem comum. Dalila viu que ele foi sincero, que estava falando a verdade. E o voto do nazireu, o interessante que eu vejo, que o nazireu, se ele pecasse, ele podia se arrepender, ele podia ir até o templo, podia ir até o sacerdote, lá está o período da lei ainda, ele podia ter pego 2 folhinhas, ter apresentado o sacerdote, ele rasparia o seu cabelo, que para renovar o voto ele tinha que fazer isso. Ele teria que raspar o cabelo, ir até o sacerdote lhe perdoava os pecados, e o voto de nazireu dele estava renovado. Mas ele erra muitas vezes antes, mas ele não se arrepende, ele não vai até o sacerdote para buscar o perdão. E você vê que ele não se arrepende perante o sacerdote, mas ele revela o segredo da Dalila, e quando ele revela o segredo da Dalila, o cabelo dele é o quê? É cortado. O cabelo dele é cortado. E eu vejo o seguinte aqui: ele teria que raspar o cabelo de qualquer forma se ele quisesse ver a vontade de Deus. Ele ia ter que ir ao sacerdote, ia renovar o voto dele, ia corrigir. Mas ele está renovando o voto dele perante a Deus. E o jugo de Deus ele é leve. O jugo de Deus ele é suave. O jugo de Deus ele não te mata. O jugo de Deus ele não te aprisiona, mas ele te dá liberdade. Quando Deus julga, há liberdade, mas quando é o inimigo que julga, as consequências é pior. Aí quando Sansão revela o segredo, ele chama a Dalila, ela chama os filisteus e falou para ele: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Eles já tinham pagado até uma recompensa para ela descobrir o segredo. E ele fala, olha o que ela fala para ele: ele descobriu para mim todo o seu coração. Ele já me revelou tudo da vida dele, eu já sei tudo dele. E eu te pergunto, para quem você tem abrido seu coração? Você tem aberto seu coração para os seus pais? Você tem aberto o coração para o seu líder de jovens? Você tem aberto o seu coração, ou você tem aberto o coração para gente que não tem nada com Deus? As pessoas que você tem aberto o seu coração são pessoas que vão te ajudar a chegar a Deus? Ou são pessoas que vão te distanciar dos caminhos de Deus? Dalila fala para os filisteus: ele já abriu todo o seu coração para mim. Ela está falando assim: ó, já está aqui na minha mão. Ele já é minha marionete. Já faço o que eu quiser com ele. Você vê um homem que matou o leão sendo marionete na mão de uma mulher. E o versículo 19, olha, é terrível. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Pensa, a mulher se assenta,
coloca Sansão, deita a cabeça sobre o joelho dela, ela fazendo um carinho nele, ele achando que está vivendo um bom momento. Ele está achando que está com a amada dele. Ele acha que está com alguém que vai dar filhos para ele, vai ter uma família ao lado dele. Ele está tão envolvido naquele amor que ele se deita nos joelhos dela, ele dorme, e quando ele dorme, ela chama o inimigo. O interessante que disse aqui, no versículo 19, ela fez dormir sobre seus joelhos, chamou um homem e rapou-lhe 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Chamou o homem, rapou seu cabelo, mas ele ainda não acorda quando seu cabelo é raspado. Ele não acorda. Você vê o nível de falta de sensibilidade. Isso aqui é uma sensibilidade espiritual, mas também carnal. Ele não vê o que está acontecendo ao seu redor. Está tão envolvido naquele momento que ele não vê o inimigo. E tem muita gente que ela se relaciona com o pecado, vive no pecado, mas quando você fala com ela que está errado, ela diz assim, não, isso aí tem nada a ver não. Não tem problema. Ela já está tão envolvida que aquilo já faz parte da vida dela. E Sansão, e quando a Dalila grita, né, no versículo 20, que foi onde nós iniciamos a leitura, eu falo assim, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Imagina Sansão se levantando. Eu vou outra vez para cima deles. Eu vou outra vez destruir eles. Eu vou outra vez acabar com eles. Eu vou outra vez ser vencedor. Eu vou outra vez destruir o inimigo de Deus. Mas ele vai com a mesma ousadia de antes, mas ele percebe que não tem mais força. E ele não percebe, não é nem que não tem mais força. O texto nos diz que ele não percebe que o Espírito de Deus já havia se apartado dele. E o pior nível de decadência que você pode chegar é o momento de perceber que o Espírito de Deus não está mais com você. Aquele momento que você acha que está tudo normal, mas você não sente mais o Espírito Santo. Você está na igreja, mas nenhuma palavra te toca mais. Você está na igreja, mas nenhum louvor fala mais com você. As pessoas glorificam, são cheias do Espírito Santo, choram, são renovadas do seu lado, mas você não sente mais nada. E você nem percebe mais que está sem o Espírito de Deus, acha que está tudo normal. E essa normalidade, ela vai te levar para a morte. Essa normalidade, se eu deixar ela entrar no meu coração, ela vai me levar para o precipício. E nós temos que lutar contra essa normalidade mundana. A gente tem que lutar contra isso constantemente. Sansão, ele levanta com sua força, né? Achou que estava forte, e vê que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Os filisteus pegam ele, vazam os seus olhos, furam os seus olhos, seus 2 olhos. Ele já estava cego espiritualmente, mas agora está cego fisicamente também. Vê o nível que Sansão chegou. A gente comparou, né, com os outros filhos de mulher estéril. Vê o que Sansão podia estar vivendo e o que ele está vivendo agora. Vê o que ele podia estar fazendo e o que ele está vivendo agora. Ele está entregue nas mãos do inimigo. E os filisteus fazem uma festa e colocam ele como objeto de escárnio. Colocam ele como brinquedo da festa. Eles colocam um moinho no meio da festa e colocam ele para girar lá. O homem que foi chamado por Deus para destruir o povo filisteu está servindo de gado. Está servindo de brincadeira. E não estou falando isso para te amedrontar. Mas se você desviar dos caminhos do Senhor, você vai ser gado na mão do inimigo. Vai ser bichinho de escárnio na mão do inimigo. Se eu me afastar dos caminhos do Senhor, não adianta eu achar que vou ter vida normal, que vou seguir a vida, não. Não tem como. É objeto de escárnio. É ter os olhos furados. É objeto de escárnio. Mas nada melhor do que o tempo para fazer você pensar, né? Você refletir. Eu penso em Sansão quando ele estava... A Bíblia não diz,
mas eu penso que é o momento que ele está girando o moinho. Ele se lembra das vezes que ele foi contra os filisteus. Ele se lembra do momento quando o Espírito de Deus toma o corpo dele e ele mata o leão. Ele se lembra de quando o Espírito de Deus toma ele pega um portão da cidade e arranca da cidade. Ele se lembra do momento que ele captura 300 raposas e solta na seara dos filisteus. Ele se lembra de como ele foi usado por Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não rejeita um coração contrito. Ele não rejeita um coração quebrantado. Deus, por mais que você tenha cometido erros, pecados, fracassos, Deus, ele não rejeita o homem. E ele pede, Sansão, ele pede, no versículo 27, a gente vê o seguinte: olha, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Mesmo amarrado, mesmo cego, ele decide clamar. E Deus, ele não rejeita a sua oração. Ainda tem como se arrepender. Eu cometi muitos erros, os que eu citei para vocês, claro que tem outros, mas quando eu me arrependi, eu senti o Espírito Santo de novo. Eu pude glorificar a Deus de novo. Eu pude falar em línguas de novo. Eu pude sentir o Espírito Santo novamente arder no meu peito. Eu pude ter novamente esperança de ter uma família, de ter um ministério. Eu pude ter esperança novamente de ter uma vida dedicada a Deus. E Sansão, ele clamou a Deus e Deus concedeu a ele força novamente. E na sua morte, ele destruiu mais filisteus, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Você vê que quando o homem se dedica, se prostra diante de Deus, ele cumpre aquilo que Deus designou para ele fazer. Você vê que o propósito de Sansão foi destruir os filisteus. Na sua morte, por mais que ele tenha morrido junto, mas na sua morte, ele destrói os filisteus. Você vê o propósito de Deus sobressair na vontade humana. E ainda há tempo de ser cheio do Espírito Santo. Ainda há tempo de se arrepender de pecados. Ainda há tempo de voltar atrás e ter aquela mesma comunhão que você tinha com Deus antes. Ainda há tempo de sentir um renovo espiritual. Ainda há tempo de ter esperança de vida, de ter perspectiva de futuro. Ainda há tempo. Aleluia. Glória a Deus. Não vamos ser como Sansão, que chegar ao ponto de perder a visão para se arrepender. Ele podia ter se arrependido antes. Ele podia ter consertado o caminho dele antes. Mas ele decidiu a pior parte. Você vê que era um homem, podia ter deixado um legado imenso para nós na Bíblia. Mas a gente vê a história dele com mais pontos negativos do que pontos positivos para se espelhar. Mas Deus é misericordioso. Quando você lê lá em Hebreus 11, falando dos heróis da fé, está lá o nome de Sansão no meio. Foi o homem de falhas, o homem de defeitos, o homem que fez muita coisa errada, mas ele cumpriu a vontade de Deus, que era destruir os filisteus. E eu expus a minha vida para vocês, eu falei das minhas falhas, das dificuldades que eu tive. Ainda tenho dificuldades nas minhas vidas, justamente para isso. Para você ver que é possível se arrepender, é possível voltar atrás. Não vamos dar ouvido à voz de Satanás falando que não tem jeito mais. Ah, você pecou, então acabou para você e já era. Você está fadado ao inferno. Mentira do inimigo. É mentira do diabo isso. Nós não podemos deixar que a nossa vida se acostume com o pecado. Porque cada um trava a sua batalha. Cada um sabe a sua luta. Não precisa de ninguém falar, expor, mas você sabe qual é a sua dificuldade
de servir a Deus da melhor forma. Você sabe o que você tem que largar para servir a Deus com mais dedicação. Não sou eu que vou falar. O Espírito Santo não está me revelando nada para eu falar para você pedir perdão. Mas você sabe o que é. E quero encerrar e a gente fazer uma oração. Amém. Amém?